A história de Jesus, em que ele cura uma mulher encurvada, nos ensina uma lição poderosa sobre a liberdade da escravidão. Assim como a mulher com as costas deformadas foi curada, após longos sofrimentos, nós também podemos ser curados e libertados de nossa própria prisão pelo toque curador de nosso amado Salvador. Enquanto Jesus ensinava no sábado em uma sinagoga, uma mulher com grave curvatura na coluna chama sua atenção. Ela sofreu por longos anos nesse estado debilitante. No passado, as pessoas frequentemente viam as enfermidades como resultado da desaprovação de Deus devido ao pecado ou à indignidade. Lucas afirma que a mulher sofria de um espírito de enfermidade, o que pode indicar algum tipo de luta mental ou espiritual. Talvez isso também significasse que ela sentia vergonha ou depressão por causa de seu corpo imperfeito. Felizmente, havia alguém naquela sinagoga lotada que não olhou com desprezo para essa mulher. Jesus a vê entre as pessoas e a chama para perto dele. Corajosamente, ela passa por aqueles que podem ficar eretos e altos, e com seu corpo imperfeito, chega a Cristo. Ele então estende a mão para tocá-la. Os homens judeus normalmente não tocavam em mulheres com as quais não tinham parentesco, com medo de ficarem impuros. No entanto, ele coloca a mão sobre ela e diz: "Mulher, tu estás livre da tua enfermidade." A palavra grega original aqui para livre significa ser liberada ou libertada. Imediatamente, pela primeira vez em quase 2 décadas, ela consegue se levantar e ficar ereta. Os líderes judeus não ficaram impressionados com a cura. Pelo contrário, eles imediatamente começaram a criticar Jesus por realizar esse milagre no sábado. Embora Jesus não tenha quebrado a lei, ele quebrou o que era conhecido como a lei oral. Por anos, a liderança havia construído uma barreira ou cerca, por assim dizer, em torno das leis de Deus, com uma série de tradições culturais ou regras na tentativa de evitar que alguém quebrasse qualquer mandamento. À medida que essas barreiras se tornavam mais restritivas, elas distanciavam as pessoas do verdadeiro propósito da lei, ocultando-o de sua vista. Jesus expõe a hipocrisia dessas supostas leis, apontando que o verdadeiro propósito do sábado se perdeu. Ele ensina que esse dia santo é reservado para a obra do Senhor, para comemorar a criação, lembrar a libertação do Egito e louvar a Deus. A mulher veio para ser renovada espiritualmente, assim como todos os outros. Que dia melhor para ser curada do que no dia de sábado? Como é apropriado que, uma vez curada, ela glorifique o Senhor, pois é especialmente neste dia que devemos prestar nossas devoções ao Altíssimo. Jesus declara: "Hipócritas, não solta cada um de vós, no sábado, o seu boi ou jumento da manjedoura e o leva a beber água? Se até os judeus podem dar água a seus animais no sábado, quando seria melhor para esta mulher beber da água viva?" Ao estudar as Escrituras, obtemos uma compreensão melhor desse relato ao observar seu contexto. Com isso em mente, consideremos o que Jesus ensinou imediatamente antes e depois de sua cura milagrosa dessa mulher, pois isso acrescentará detalhes significativos a esses eventos. Antes da história da cura, Jesus estava contando ao povo na sinagoga a história do desabamento da torre de Siloé, que esmagou 18 pessoas, o mesmo número de anos que essa mulher sofreu. Assim como essas pessoas foram mortas sem culpa própria, essa mulher também não fez nada de errado para sofrer essa enfermidade. Ao conectar essas duas histórias, podemos aprender que coisas ruins também podem acontecer a pessoas boas. Depois que a mulher foi curada e pôde se erguer novamente, Jesus faz algo no mínimo notável. Ele a chama por um nome que aparece apenas uma vez na Bíblia: Filha de Abraão. Os judeus viam Abraão como o maior dos patriarcas, e as bênçãos prometidas vinham através dele, devido à sua fidelidade e de Sara. Jesus assegura que aqueles na sinagoga naquele dia entendam que, apesar da maneira como eles a viam, o Senhor vê o verdadeiro valor dela. Mais adiante no capítulo, Jesus compartilha 2 pequenas parábolas, uma do grão de mostarda e outra do fermento na massa. Ele explica que até o menor dos grãos pode se transformar em uma árvore. Mesmo um pouco de fermento, quando adicionado à farinha, penetra na massa, produzindo grandes pães. Ele possivelmente compartilha essas parábolas para ajudar as pessoas a ver a grande importância dessa mulher e de cada um de nós como filhos de Deus. Talvez, depois de anos vendo-a curvada, outros não pudessem imaginar o bem que essa mulher poderia fazer. No entanto,
Nela há uma semente, embora pequena, que contém o que Pedro chama de sua natureza divina. Ninguém deve subestimar o potencial divino dessa pequena mulher. Essa mulher passou 18 anos olhando para baixo. Sua visão míope, limitada, provavelmente estava focada nas pedras, na terra e no chão sob seus pés. Agora, seu campo de visão se ampliou e ela pode olhar diretamente nos olhos de outra pessoa. Agora, os outros podem ver a luz de Cristo em seus olhos e que ela sempre teve a capacidade de abençoar aqueles ao seu redor. No desafiador mundo em que vivemos hoje, podemos nos sentir encurvados, atormentados por sentimentos de indignidade, tristeza, depressão e ansiedade. Pode ser que não vejamos nosso próprio valor ou acreditemos que podemos nos erguer. Podemos comparar nossos corpos dados por Deus com o que o mundo nos diz que a perfeição deve ser. É fácil nos concentrarmos apenas no chão abaixo de nós, falhando em ver o majestoso céu azul acima. Podemos nos perguntar se somos de alguma forma indignos ou não amados por Deus, quando nossas próprias torres de Siloé desabam e nos mantêm cativos. No entanto, assim como essa mulher encurvada, nós também temos o potencial para ser magníficos. Podemos nos erguer, sabendo que somos filhos de nosso Pai Celestial e participantes da aliança de Abraão. Jesus sempre vê nossa verdadeira divindade, não importa para onde estejamos direcionando nosso olhar. Com tantas demandas sobre nosso tempo e atenção, Deus nos deu um dia por semana, o dia de sábado, para nos concentrarmos nele e fazer a sua obra. Ele nos chama para nos aproximarmos dele, para que nossos espíritos possam ser elevados e nos tornarmos completos. Ele deseja nos libertar daquilo que nos aprisiona. E assim como essa mulher curada pelo toque do Mestre, nós também podemos louvar e glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.